Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que alegria receber você aqui, filho amado, filha querida. Deus abençoe você. Esse dia, essa semana vai ser uma bênção, coragem, nada de desânimo, tristeza, angústia. Deus está com você, Ele te ama. Com Ele você é mais forte, tá certo? Olha, se você é novo aqui no canal, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações, por favor, para você ser avisado, avisada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a evangelizar demais. E também compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, você me ajuda também a levar esse conteúdo a mais pessoas. Veja bem, eu parei por um tempo, como eu já tenho explicado aqui, a série Minutos de Sabedoria, mas a playlist está aqui no canal para você ouvir, depois assistir. Os textos dos doutores da igreja estavam muito bom, mas para começar uma série respondendo a pedidos de temas de vídeos que tem me enviado aqui, sobretudo jovens, pessoas querendo entender algumas coisas da igreja. Então eu já convido você a deixar aqui no comentário sobre que você quer que o padre grave um vídeo aqui, sobre qual tema, escreve aqui que eu vou me aplicar em fazer, tá bom? O tema de hoje é sobre as imagens. É proibido adorar imagem ou não é? Por que os católicos têm imagem, os protestantes não têm e criticam tanto? Vamos entender isso juntos? Eu quero começar lendo o número 2112 até o 2113 do Catecismo, que é o meu norte, junto com a Bíblia, para essa reflexão. O primeiro mandamento condena o politeísmo, número 2112 aqui do Catecismo. Exige que o homem não acredite, que o ser humano não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades que não o único Deus. A Escritura lembra constantemente essa rejeição a ídolos, de ouro e prata, obras das mãos dos homens, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs. Depois o Catecismo aqui cita Josué 3,10 e cita o Salmo 115. Sejam como eles os que fabricam e todos os que neles confiam, os ídolos falsos, né? Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, que faz viver e intervém na história. Josué 3:10. A idolatria, continua aqui o Catecismo, não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Guarda isso. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar do Criador, que se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, quando diviniza o prazer, o poder, a etnia, os antepassados, o Estado, o dinheiro, etc. Cita aqui depois Mateus 6,24, não poder servir a Deus e ao dinheiro, né, Jesus dizendo, e numerosos mártires morreram para não adorar a besta, para não divinizar o que não era Deus, né, recusando-se até simular o seu culto ao longo da história. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus, é portanto incompatível com a comunhão divina. A vida humana foi feita para a adoração do único Deus. Olha o que o Catecismo está dizendo, números 2112 a 2113. E veja bem, isso é muito importante, porque a idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Mas, padre, como nós vemos no Antigo Testamento passagens, não adorarás imagens, não farás esculturas, tal, por que a Igreja Católica faz a iconoplastia, as imagens sacras? Veja bem, vamos entender, porque todo texto fora do contexto vira pretexto. Quando o Antigo Testamento está falando das imagens, dos bezerros de ouro, ela não está falando das imagens que nós vivemos hoje como cristãos católicos. Nós veneramos, melhor dizendo, adoramos não, adorar só Jesus Cristo, né? Nós veneramos. Porque o que acontece? Os judeus que vieram do Egito, eles ficaram 400 anos lá como escravos, até que Deus suscitasse Moisés para os libertar de lá e os reintroduzir na Terra Prometida. Só que nesses 400 anos, eles absorveram muitas coisas dos pagãos egípcios, que não conheciam o Deus vivo, que não viviam a aliança abraâmica, né, de Deus com Abraão. E os pagãos daquela época, da época do Antigo Testamento, eles tinham os seguintes costumes. Eles construíam um bezerro de ouro, construíam uma divindade de prata ou de barro, e eles começavam a adorar aquela imagem, dizendo, você é o meu Deus, eu rezo para você. E ali muitos dos pagãos, eles matavam o filho primogênito, matavam o filho diante daquela imagem, rituais pagãos de sacrifícios, né? Eles se cortavam, sangravam, babavam, entravam em transe. Então, além de ser um atentado contra a vida humana, matar o próprio filho, era uma adoração, divinizar o que não era Deus, como nós lemos no Catecismo. Eles divinizavam aquela estátua. Então, muitos dos judeus, vindo do Egito,
herdaram no inconsciente deles, nas práticas, muitas dessas práticas. E muitos judeus chegaram a matar filhos para divindades pagãs. Pecado gravíssimo, sabe? E quando eles foram para Israel, o povo de Canaã, que lá morava antes, existia uma herança também, sabe? Eles adoravam, né? Baal, né? A divindade pagã, Baal. Então muitos judeus ficaram seduzidos pelos ritos deles, pelas músicas, pelas prostitutas sagradas. Então Deus proibiu, não, vocês não vão construir imagem de ninguém, não vão adorar esses deuses. Isso era tão forte, essa tendência à idolatria, porque você se lembra aquela passagem do livro, se eu não me engano era Deuteronômio, que Moisés subiu ao Monte Horebe e ficou lá 40 dias e 40 noites em oração com Deus, e Deus foi dando a ele, escrevendo, né, as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, tal. E de repente Deus parou e falou: Moisés, desce a montanha, porque o povo que você tirou do Egito se perverteu. Eles construíram para si mesmos um bezerro de ouro e estão lá adorando, dizendo para esse bezerro: você nos tirou do Egito. Porque eles tinham uma necessidade de materializar a divindade. Eles não viam o Deus verdadeiro, o Deus de Moisés. O Deus que fez aliança com Abraão, que tirou-os do Egito através de Moisés. Eles não viam. E os outros pagãos, os vizinhos, eram fancy, eram mais chique, tinham os deuses deles, lá no templo, eles tocavam. E eles queriam ser iguais, desculpa, aqueles povos. Então construíram um bezerro de ouro, 40 dias sem Moisés, já fizeram confusão. E Arão, que era o auxiliar primeiro de Moisés, escolhido por Deus, ajudou eles a construir o bezerro de ouro, você acredita? Aí Moisés chegou, destruiu o bezerro e falaram: gente, vocês estão doidos. Deus abriu um mar para vocês passarem a pé enxuto. Deus mandou as pragas do Egito, vocês viram para libertar a gente de lá e vocês estão construindo um bezerro. Ai, perdão, Moisés, a gente pecou. E aquele pecado de idolatria gerou consequências muito graves para o povo. Mas veja bem, esse era o contexto do Antigo Testamento e esse era o contexto no qual aquele versículo foi escrito. Só que o que acontece? Na plenitude dos tempos, você pode abrir depois a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 15. O que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15? No Antigo Testamento diz: ninguém vai fazer a imagem de Deus, porque Deus é imaterial, ninguém viu o rosto dele. Como é que vai fazer a imagem dele? Só que Colossenses, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: ele, Jesus, é a imagem visível, palpável, tangível, eu toco, eu vejo, do Deus invisível. Colossenses 1,15. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, ou seja, Deus se fez imagem, Deus se fez pessoa, Deus se fez ícone do grego, né? Em Jesus, você tocou, você viu, ele tocou as pessoas e curou-as. Então, a partir da revelação do Novo Testamento, da encarnação de Jesus, o Deus que era imaterial se fez imagem, se fez pessoa em Jesus, nós começamos a entender que Deus se faz imagem. E a imagem que Deus faz é para nos salvar. Não é, ninguém adorava, se matava diante de Jesus ou matava o próprio filho. Ele era Deus. Então, depois disso, a igreja, os primeiros cristãos, começou a entender o seguinte: eles olhavam para Nossa Senhora, que foi obediente a Deus, que aos pés da cruz esteve ali sem se revoltar com Deus, mesmo sem entender por que o filho dela estava sendo assassinado de maneira injusta. Era o único filho, ela já era viúva. Ela não se revoltou, ela foi fiel, ela foi obediente, ela disse sim a Deus, ela disse faça-se em mim, ela serviu, ela orou, ela esteve no Pentecostes. Então a igreja começou a fazer uma representação de Nossa Senhora, uma imagem, depois que ela faleceu. Mas não é para ficar diante dela, dando a imagem, dizendo eu te adoro imagem, ou a imagem me cura. Não. É simplesmente para venerar a memória daquela pessoa que foi fiel a Deus. Porque veja bem, Jesus era verdadeiro homem, mas ele era verdadeiro Deus. Só que Maria não era deusa, ela era mulher, humana. Mas mesmo sendo humana, fraca, comedora de feijão, como eu e você, fraca com todo respeito, eu digo no sentido de humanidade, né? Ela conseguiu ser fiel a Deus, ela conseguiu obedecer a Deus, ela conseguiu dizer o sim. Então quando eu vejo a imagem de Nossa Senhora, eu estou olhando para ela e estou me inspirando. Se Nossa Senhora conseguiu, eu também vou conseguir. Quando eu olho para a imagem de São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório, eu não estou ali me cortando, adorando e dizendo, minha divindade me cura, você é o meu Deus e não Jesus. Não. Eu tenho aquela imagem, por quê? Porque aquela pessoa foi fiel a Jesus. Só por isso, senão não teria essa imagem. Por que eu tenho aquela imagem? Porque aquela pessoa amou a Jesus, deu a vida por Jesus, se sacrificou por Jesus, senão eu não teria. Então é por Cristo que aquela imagem está ali, em primeiro lugar. Então eu não adoro, eu não venero, eu não me corto, eu não falo com a imagem, minha imagem me cura do meu câncer. Não. Quem faz isso, se tem quem faz, é ignorante, gente.
essa instrução, tenhamos caridade, oremos por essas pessoas e as instruamos, porque não é a doutrina da igreja, não é bíblico, não é assim que o catolicismo acredita, não é assim que os padres ensinam, não é isso, está errado. Mas eu olho para aquela imagem de São Francisco de Assis, por exemplo, para pensar. São Francisco também foi um homem devasso, beberrão, apegado. E ele, sendo humano como eu, que também às vezes tenho tendência a ser beberrão, devasso e apegado, se ele conseguiu seguir Jesus e ser um exemplo, eu também vou conseguir. Então eu olho para São Francisco e me inspiro. Eu não adoro a imagem, eu venero a obediência dele a Cristo, eu quero imitá-lo. A imagem existe para imitação. E mais, nós acreditamos também, o Catecismo nos ensina, que com a comunhão dos santos, o livro do Apocalipse diz isso, aqueles que morreram na graça de Deus estão diante dele, louvando a Deus e intercedendo por nós. Então eu sei que São Francisco está lá diante de Deus, porque ele morreu na graça de Deus, em santidade. Então eu peço a intercessão, São Francisco, reze por mim, para que eu consiga ser santo como o Senhor foi, mas de maneira nenhuma eu adoro São Francisco. Porque o que nós lemos aqui no Catecismo? Idolatria é você divinizar aquilo que não é Deus. Eu não divinizo São Francisco, eu não divinizo a Virgem Maria. E mais uma vez eu digo, se alguém faz por ignorância, está errado. A gente tem que instruir e corrigir com carinho e misericórdia, claro, né? Com caridade. Porque às vezes a pessoa não teve a oportunidade de receber uma instrução como essa. Mas eu não adoro a imagem, eu não divinizo a imagem, ela só me lembra de alguém que foi fiel e me inspira a ser também. Quando você lê um escrito de São Francisco de Assis, São Afonso Maria de Ligório, você vê que foi alguém que levou a sério a conversão, que amou a Jesus, dos mártires, que deram a vida, isso me inspira. Porque às vezes você olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo, para as minhas fraquezas, para as minhas más tendências, e eu penso, gente, não tem jeito de ser santo, tá difícil, eu não consigo. Olha para o mundão que ninguém vive a santidade, é adultério, é impureza, é bacanal, é orgia. Você olha para o mundão e se desanima, não dá para viver a palavra de Deus. Mas, quando você olha para os santos, para a história da igreja, aí você vê que tem uma multidão, um exército de pessoas que conseguiram ser fiéis em épocas muito difíceis, como a nossa, ou às vezes mais, de perseguição. Então eu me inspiro. E eu venero a obediência deles a Cristo. Sempre Jesus é o centro, é o Senhor, é Deus. Isso não se questiona. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que ele deixou exemplos humanos para nos inspirar. E nós precisamos olhar para esses exemplos e, de fato, tentar imitá-los, seguindo Jesus, amando Jesus, como eles o fizeram. Vem Espírito Santo, nos batiza, nos enche, nos dá o entendimento do que ouvimos aqui, fortalece a nossa fé, o nosso respeito, o nosso amor pelos santos, por Nossa Senhora, que eles não vêm para nos atrapalhar, pelo contrário, mas para nos ajudar a amar Jesus e adorá-lo como único Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu peço de novo, deixa aqui nos comentários sugestões de temas de vídeo que você quer que o Padre grave, eu vou gravar com muito gosto. Também compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam essa instrução, essa clarificação da fé, né? E também deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência? Você tem dificuldade de rezar os santos, de entender a intercessão de Nossa Senhora? Ou você ama Nossa Senhora e os santos? Escreve aqui. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora, mas eu sei que ela não é deusa, ela é a mãe de Deus que intercede por mim. E eu sinto a intercessão dela em muitos momentos da minha vida. Peça para ela manifestar a intercessão dela na sua vida, que você vai ver. Ela não é deusa, ela está servindo Jesus, mas não dá para negar que ela está diante de Deus, que ela foi fiel a Deus. Não dá para negar que o filho dela vai respeitar a própria mãe, né? E não vai gostar de ninguém que fale mal da própria mãe. Você gostaria de alguém que falasse mal da sua mãe? Você não pegaria pilha? Então, imagina Jesus. Ótimo dia para você. Se inscreve no canal. Deus abençoe.